Paz, irmãos. Eu venho mais uma madrugada falar um pouco mais desse tema, a qual eu tenho dividido em várias ministrações. Essa madrugada eu venho falar de rejeição. Eu quero ler para vocês um pouco desse tema, que está em meu segundo livro, que se chama Cicatrizes da Rejeição. Eu vou ler um pouco vou ler 2 páginas desse livro para que a gente possa entrar nesse tema dessa madrugada. Eu quero pedir com todo carinho que você deixe aí o seu ok, se inscreva nesse canal, divulgue essa administração, todos aqueles que precisam, aqueles que necessitam, e vamos juntos evangelizar o mundo, amém? A rejeição é o maior ódio interno nutrido no coração do homem. É o sentimento mais destrutivo para aquele que o recebe. E esta é uma das portas por onde Satanás tem entrado dentro dos lares, destruindo famílias inteiras, levantando muralhas, rasgando abismo no seio das famílias. E pela dureza do coração do homem, vemos esta muralha, esse abismo aumentando a cada ano e às vezes rompendo gerações, marcando uma geração após a outra, destruindo até a força sanguínea que é um elo forte. Esse elo chamado família tem sido rompido por esse sentimento, ódio e rejeição. E como poderia eu, Silvana, falar a você desse sentimento se não o houvesse experimentado, vivido e sentido? E por isso trago neste livro, à luz da compreensão, o meu chamado, a resposta que recebi do Pai, quando de joelhos buscava entender minha infância. Tantos anos buscando esse entendimento que só me foi possível entender quando caí prostradas aos pés de Jesus. Glória a Deus. Quando conheci um amor que não cabe. Quando conheci um amor que não cabe na compreensão humana. Um Deus que me amou quando eu não conseguia sequer entender a palavra amor. Ou sentir esse amor. Pois a rejeição e o vazio eram o meu ninho. E por mais que as outras pessoas em volta tentassem, logo eu as feria. Machucada pelo meu pai, e aconselho você a ler o primeiro livro, né, que é A Verdade que Cura e Liberta, e assim você vai poder entender melhor esse trabalhar de Deus na minha vida. Machucando então meu esposo e minha família, pois havia sido machucado. Meu pai, aquele a quem Deus escolheu para cuidar de mim, me proteger, foi a ferramenta usada para destruir e arrancar de mim a minha inocência, a minha capacidade de confiar e amar. Meus irmãos, por tantos anos, amando meu pai, e me odiando, me rejeitando, minha mãe com tantas dificuldades de me amparar e cuidar de mim, sendo eu arrancada das entranhas da minha família. Como poderia eu crer em Deus, entender que Ele me ama, e onde Ele estava quando minha infância era arrancada de mim? O abuso na infância traz feridas e sintomas destrutivos para toda a existência. Só quando temos um encontro com Jesus Cristo é que podemos entender o agir dele na nossa vida, de que forma que ele quer trabalhar. A droga numa família ela é destrutiva, mas o abuso parental é quase irreversível o quadro. Ninguém quer ser filho de um pai que fez isso à sua irmã. Ninguém quer ser irmão ou irmã de quem fez isso à sua filha. Então a reação do ser humano é: vamos calar essa criança, afastar ela do seio da família. Estão todos proibidos de falar com ela ou manter contato. Então de vítima passamos a monstro, aquela que quer destruir a família, aquela que não merece estar nas reuniões familiares, aquela que não vê os sobrinhos crescer, aquela que busca incessantemente fazer parte de um ninho que não é seu. E isso é uma busca incessante por aceitação. Ser arrancada da sua família é uma dor dilaceradora, ainda maior do que a dor do ato. Essa rejeição desestabiliza as emoções e fere a alma. Passamos a vida em uma busca incessante. Tudo sempre em volta de nós não é o suficiente.
Verdade. Nesse livro, o Espírito Santo de Deus me dá a sabedoria de poder expressar para você, amado leitor, o que acontece após a denúncia. O que acontece quando a criança, depois de tantos anos guardada num silêncio de depressão, consegue gritar o que está acontecendo com ela. Para ser exato, 22 anos de rejeição dos meus irmãos. E ainda meu Pai que está no céu, Deus, o Deus vivo, está consertando a minha família nesse processo ainda. Um trabalhar constante de Deus todos os dias. Porque quando nós nos disponibilizamos a entregar a nossa vida para Ele, dia após dia Ele vem trabalhando na minha família, na minha estrutura, restaurando a minha geração inteira. Por isso eu exalto o nome desse Deus. Por isso eu digo que não há outro Deus como Ele. Não há outro Deus que possa transpor barreiras dessa forma e colocar por terra tanta maldição. Mas até chegarmos a esse processo. Me lembro de cenas, e você vai estar lendo nos meus livros relatos, dos meus irmãos me olharem e dizerem: eu não posso te receber na minha casa. Porque se eu te receber, os meus irmãos vão me odiarem. Esquecendo eles que eu era criança. Esquecendo eles que quando meu pai começou o abuso eu tinha 9 anos. E que eu vivi esse sentimento paralelo de amor e ódio todo esse tempo. E anos ainda depois, meu pai conseguia me atingir. Não mais fisicamente, porque o Senhor já havia me libertado de toda aquela situação. Mas anos após anos, calando na minha alma esse sentimento de dor e de rejeição. A dor da rejeição é uma dor dilaceradora. É você olhar para sua família e perceber que aquele abuso ainda não acabou. E que você ainda segue colhendo os frutos dessa destruição. É você estar numa pracinha, olhar para os teus sobrinhos brincarem à distância, desejando dentro da tua alma abraçar eles e não poder abraçar. É você saber que todos os teus irmãos estão reunidos, muito próximo de ti, mas você não poder estar naquele lugar com eles, porque você denunciou o seu pai, porque você precisa contar o que aconteceu contigo. E muitas crianças, muitos adolescentes, passam anos guardando essa dor dentro de si, e quando eles conseguem contar, nos deparamos com outra situação. A rejeição, a falta de aceitação, a busca por respostas. Mas glória a Deus, que ainda há pessoas que pregam o evangelho. E que a Jaqueline, há 10 anos atrás, pôde me trazer esse evangelho de resposta. Esse evangelho de renúncia, esse evangelho de cura. Trazendo assim respostas para a lacuna da minha alma. E me mostrando que não importa o que nós passamos, nem a circunstância, nem a dor. Mas por trás de tudo isso há um propósito de Deus na nossa vida. E hoje eu estou aqui falando com você sobre isso. Falando para você que esse processo de muita dor na minha vida me trouxeram livros, a graça e a sabedoria de poder ministrar hoje a palavra de Deus, de poder contar esse testemunho e de ver muitas almas sendo curadas. E eu quero te dizer para ti, adolescente, criança, que passou por isso. Eu sei a dor que você sente. Eu sei o que é você se olhar e não ter mais uma expectativa de vida. Eu sei o que é você olhar e nada mais fazer sentido. Eu sei o que é você não se sentir um nada.
Mas eu quero te dizer que você é preciosa aos olhos de Deus. Eu quero te dizer que Deus tem um projeto na tua vida, a tal ponto que daqui a um tempo você possa ser luz na vida de outras pessoas. E o teu testemunho vai ser para ajudar muitas meninas machucadas como você. Porque esse é o processo de Deus na nossa vida. E como isso acontece? Primeiro você aceita Ele, pelo um passo de fé. Depois, Ele te transforma, pelo passo da tua atitude de ter aceitado Ele. Depois, os sinais dele se tornam visíveis na tua vida, porque você decidiu obedecer. Depois os frutos nascem. Pela obediência, os sinais se tornam visíveis em tua vida. Eu vou ler mais um trechinho do livro que diz assim, na página 6. Quando assumimos uma posição com Deus, passamos a ser agentes da nossa história. Assumimos a responsabilidade de lidar com os acontecimentos do passado como uma ponte para o presente. Extraímos da dor lições para a cura. Deus nos dá recursos através da sua palavra e da entrega para sentirmos através do Espírito Santo a cura e a vossa recuperação interna. Aprendemos a lidar com as dificuldades para o nosso crescimento espiritual e assim sermos aprovados por Deus. Nenhuma folha de uma árvore cai sem o consentimento de Deus. Nenhum fio do teu cabelo sem a vontade de Deus. Hoje, olhando para a minha história, nesses 10 anos que eu tenho caminhado com o Senhor, eu tenho visto quão maravilhoso Ele é. Foi muito difícil e hoje, trazendo essa mensagem para você, relendo essas partes do meu livro, é como vivenciar de novo, só que claro, sem mágoa, sem ressentimento, mas lembrando da dor desses conflitos. E a alegria. As lágrimas hoje não são de dor, elas são de alegria, por servir um Deus tão vivo, um Deus tão verdadeiro, um Deus que vai além da ferida humana, um Deus que faz uma cirurgia na nossa alma, um Deus que arranca da nossa alma tudo aquilo que nos machuca. Eu quero ler com você Isaías 41, você pode estar conferindo na sua Bíblia, 18, que diz assim: abrirei rios em lugares altos e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em manancial. É isso que ele faz. Ele pega tudo que foi vergonha, tudo que foi tristeza, tudo que veio para te destruir na tua vida. E ele te mostra que é um propósito. Além disso tudo. E que você talvez hoje não consiga entender. Mas ele tem um propósito na tua vida. Ele tem um propósito na tua história. Ele tem um propósito e ele tem respostas para tudo que você passou ou está passando hoje. Ele tem respostas para a tua vida. E ele quer te ensinar, ele quer te ajudar, ele quer te levantar, ele quer te erguer, ele quer mudar a tua história, ele quer escrever uma história nova na tua vida. Ele quer te levar a contar a tua história, para que outras pessoas, para que outras mulheres, para que outras pessoas que possam ver a tua história, possam olhar e dizer: nossa, ela venceu, ela conseguiu, então eu também vou conseguir. Então a minha amiga que passou por aquilo também vai conseguir. Então a minha sobrinha, a minha filhada, a minha enteada, a pessoa que está machucada perto de ti também vai conseguir passar. Deus é um Deus que nos ama. Deus é um Deus que nos chama. Deus é um Deus que nos escolhe para um propósito maior ainda do que aquilo que você consegue ver ou entender hoje. Hoje eu consigo entender o propósito de Deus para com a minha família e com a minha vida. Tantos anos de dor, tantos anos sofrendo, mas hoje eu consigo entender nitidamente todo o processo de Deus na minha família. E esse processo começou há anos atrás, quando eu consegui perdoar o meu pai. Quando eu dei as minhas primeiras caminhadas no Evangelho de Deus, que fazem 10 anos que eu caminho com ele. Quando eu pude perdoar ele. E fazem 3 anos que eu pude estar diante dele,
na frente dele, levando o evangelho de salvação, anunciando para ele um Deus de cura, um Deus de restauração, e ouvindo ele aceitar Jesus através da minha vida, através da libertação do perdão, que eu não sei se eu prefiro é dele. Através desse processo, Deus tem curado a minha família. Mas Silvana, como está agora os teus irmãos? Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus me levou até lá. E Deus fez tudo o que era necessário ser feito. Eles viram, ouviram, estavam naquele dia. E como isso é na tua vida hoje? A minha verdade está sendo exposta. Não para vergonha nem para afronta, mas para que outras vidas venham a ser transformadas. E é no meio disso tudo que eu encontro as respostas de Deus. É pessoas que não me conhecem me chamando, conversando para ser ministrada, para poder falar da sua história, porque está ouvindo a minha história. Esse é o poder de um Deus transformador. Esse é um poder de um Deus restaurador. Esse é um poder de um Deus vivo, ontem, hoje, amanhã e sempre. Esse é um poder de um Deus que pega tudo que foi horrível na tua vida, apaga, não a tua história, porque a tua história é a tua história. E a tua história de conversão, ninguém pode calar. Ninguém pode mudar a tua história de conversão. Porque Deus transforma a tua vida para que a tua vida seja testemunho vivo de um evangelho transformador, curador e sarador. Mas Deus apaga nossa transgressão e nos dá uma nova história com Ele, para que a nossa história venha a ser contada para a glória dEle. Então, se você está passando por um processo hoje que você não consegue entender, eu quero te dizer, não entenda. Apenas aceite o processo de Deus. Não importa se seja no seu casamento, se seja na sua infância, se seja feridos da sua alma, não importa qual o processo e a circunstância, mas aceite o chamado de Deus para a tua vida. Aceite o chamado de Deus para a tua história e Ele vai fazer. Ele vai transformar de tal ponto que você vai olhar para trás e dizer, obrigada, Senhor. Quando Jó passou por tudo aquilo, Jó escreve uma frase que impactou a minha vida e vai impactar a tua vida. Jó diz assim, eu o conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de ter intimidade contigo. Um Deus vivo, um Deus que se apresenta, um Deus que se revela, um Deus que se mostra diante dos nossos olhos. Eu quero fazer uma oração com você no encerramento desse vídeo. E nenhuma eu fiz ainda, mas essa é especial. Eu te convido a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. Pai, eu não sei, Senhor, quem vai ver esse vídeo, nem em que lugar ele vai chegar, Senhor. Mas o Senhor é o meu Deus e o Senhor o sabe. O Senhor sabe em qual família, Senhor, ele vai chegar. E eu quero te pedir, ó Deus, que o teu poder seja manifesto através desse vídeo. Eu quero te pedir, Senhor, que mulheres, Senhor, jovens, adolescentes, meninos ou meninas, Senhor, não importa, mas todo aquele, Senhor, que foi arrancado da sua infância, todo aquele, Senhor, que foi dilacerado através do abuso, Pai, seja ele físico, mental, espiritual, Senhor, que venha, Senhor, através dessa pregação, através dessa oração, Senhor, ter um encontro contigo. Que o teu Espírito Santo possa abraçar essa alma, Senhor, tão machucada, Pai. Que o teu Espírito Santo venha bradar, Senhor, no coração e na alma dessa pessoa, Pai. Ah, Senhor, porque tu és o Deus de ontem, o Deus de hoje, eternamente o mesmo Deus. O Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que liberta, o Deus que transforma, Senhor. E não há barreiras para o teu agir, não há limites para o teu agir, Senhor. O Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor está acima do tempo, o Senhor está acima da dificuldade, o Senhor está acima de todas as coisas. Tudo está no combate do comando da tua voz, Senhor. Basta uma palavra de ordenança tua, Pai, para que o mar cesse, para que a tempestade cesse, para que a bonança chegue, Pai, para que o conflito termine, Senhor. Mas acima de tudo, ó Pai, que esse ser humano, Senhor, amado por ti, desenhado por ti, chamado por ti, criado pela tua mão, Senhor, que hoje está atravessando por esse processo que não consegue entender, Pai.
Mas eu sei, Pai, porque Tu me fazes conhecedora dia após dia, que Tu tem projetos na nossa vida, na nossa história, Pai. E que através da nossa conversão, Senhor, através da mudança na nossa vida, Senhor, Tu és um Deus, Pai, que muda, Senhor, e que transforma, e que usa, Pai, a nossa vida. Ah, Pai, aquilo que é tristeza, aquilo que é afronta, Senhor, para outras almas serem curadas e alcançadas pelo poder estendido da Tua palavra, Pai. Que quem está ouvindo esse vídeo hoje, Pai, possa, Senhor, arrancar essa casca dessa ferida, Senhor. Possa rasgar, Senhor, essas ataduras espirituais. Possa abrir os seus olhos no mundo espiritual, Senhor, para que o Senhor venha, Pai, a colocar bálsamo sobre o coração dessa pessoa. Para que o Senhor venha curar suas feridas, restaurar suas emoções, restaurar os seus sentimentos e trazer a luz do Teu evangelho sobre essa vida, Pai. E que essa pessoa possa entender do chamado que ela tem contigo, Senhor, que ela possa ouvir a Tua voz em meio a toda essa calamidade, em meio a toda essa tempestade, em meio a essa luta, Pai, a qual ela não consegue entender, Pai, que ela possa ouvir a Tua voz, Senhor, que ela possa entender o chamado dela para com a Tua vida e com a vida dela, Senhor, que ela possa abrir o coração dela, Senhor, para o Teu evangelho, porque a Tua palavra diz que Tu estás à porta e bate, e todo aquele que abrir o coração para Ti, Tu entrarás e ceará com ele, Senhor. Ah, Senhor, a porta que Tu quer que se abra, Pai, é a porta do coração humano, é a porta daquele pai que está cansado, aflito, daquele que não tem resposta, daquele que precisa, ó Pai, de algo, Pai, que venha impactar a sua vida, a sua história. Espírito Santo de Deus, Tu és presente, Tu és onipotente, onisciente, Tu estás aqui, Tu vai estar lá neste momento. Ah, Espírito Santo, adentra os cômodos dessa casa. Trabalha no coração, Senhor, na mente, Pai, transforma tudo aquilo, Pai, que foi, Pai, engano, tudo aquilo que foi mentira, Senhor, que o Senhor venha, Pai, colocar por terra e que o Senhor venha restabelecer a Tua vontade, o Teu reino sobre essa vida, Pai. Que o Teu poder alcance, o Teu poder ministrador, o Teu poder curador, Senhor, essa alma, Pai. Eu te peço nessa madrugada, Senhor, que o Senhor venha, Pai, a fazer a cirurgia na alma humana, Senhor, assim como Tu fizestes da minha, Pai. Tu has de fazer, Senhor, em todo aquele que se colocar diante de Ti, todo aquele que se prostrar, dizendo, Senhor, eu me rendo ao Teu evangelho, eu me rendo à Tua verdade, mesmo sem entender o que isso significa, mas eu me lanço aos Teus pés hoje, para ter conhecimento pleno do Teu evangelho, Pai. Que o Teu poder se manifeste, Pai, em nome de Jesus. Se você quiser me chamar, me mandar um convite, ser ministrado, ser auxiliado, ser ajudado, ou até mesmo contar para mim a tua história. Contar para mim o que você passou, como Deus agiu, como é que está sendo conhecer esse Deus hoje. Entra aí, vamos conversar, se inscreva no canal, me chame e vamos buscar a face de Deus. Que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo nessa madrugada, em nome de Jesus. Amém.